E aí, desenrolados, tudo bem com vocês? Se vocês chegaram nesse vídeo aqui porque já vem estudando há um certo tempo Power BI, mas ainda não conseguiu aplicar de forma efetiva a ferramenta, conseguir fazer uma análise, gerar um dashboard corretamente, esse vídeo é para você. E também, se você falar assim, pô, Murilo, eu não sei nada do Power BI, eu quero aprender do zero, você também está no vídeo certo. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente vai sair de uma base de dados sem estrutura nenhuma, tá? Até um dashboard minimamente apresentável e com dados tratados, certo? Então, o objetivo desse vídeo é fazer tudo isso, tá? E até, inclusive, antes de fazer o download do Power BI. Então, vamos aqui para o menu. Eu sempre gosto de mostrar o menu nos meus vídeos, tá bom? Vocês veem aqui que ele vai sair, de fato, de como que eu vou instalar o Power BI até o compartilhamento de um link de dashboard, tá bom? Então, eu vou passar todas essas etapas aqui com vocês e eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai conseguir pegar uma base de dados e tratar até gerar um dashboard, tá bom? Então, vamos aqui pro vídeo, tá? Eu vou abrir aqui a minha página de internet. E você fala, pô, Murilo, por que a página de internet, né? Eu quero mostrar para vocês como que eu vou fazer o download do Power BI. Então, eu vou entrar aqui no Google, tá? Vou colocar aqui Power BI Desktop, download. Normalmente é o primeiro site, tá, pessoal? Mas pode ser segundo, terceiro, enfim. Esse site aqui é o da Microsoft, então recomendo que vocês baixem sempre do da Microsoft. Tá aqui o site, né? Ó, Microsoft Power BI Desktop. Tem aqui o botão de baixar. Vamos clicar em baixar. Ele vai começar o download, tá? Ele pode demorar alguns minutos aqui, mas eu já tenho o instalável aqui, ó. Vou clicar nele. E, pessoal, a instalação aqui é muito, mas muito simples mesmo, tá? Basicamente, vocês vão clicar sempre em avançar, tá? Então, ó, seleciona idioma, avançar. Cada computador vai ter uma situação um pouco diferente, mas é sempre basicamente avançar, tá? Ó, aqui apareceu para mim, então ele vai se preparar para instalar, calculando requisito de espaço, e ele vai liberar esse botão aqui. Então, faz uma instalação organizada, é simplesmente você ficar clicando nos avançar, tá bom? Vamos esperar um pouquinho ele calcular o requisito de espaço aqui. E aí, pessoal, ele calculou aqui o requisito de espaço, né? Vou até dar um zoom para vocês verem aqui como que funciona. Então, ó, basicamente eu vou clicar em avançar, aceitar os termos. Simplesmente é só vocês ficarem avançando, certo? E aí, ele vai criar aqui um atalho na área de trabalho, tá vendo essa opção aqui? E se eu clicar em instalar, ele de fato vai instalar, né? Vai aparecer essa barrinha aqui, ó, tá vendo? Eu não vou acompanhar essa barra, tá? Eu vou cancelar, mas se você está começando agora e não tem um Power BI instalado, conclui a instalação corretamente até ele gerar o ícone na área de trabalho, tá bom? Como eu disse, eu não vou porque eu já tenho um Power BI instalado, certo? Aí basicamente você só vai ter que abrir o Power BI. Agora vamos voltar aqui para o menu, certo? O menu, como vocês podem ver, a gente já fez aqui a primeira conclusão de atividade, né? A primeira conclusão seria instalar o Power BI. Agora vamos ver qual que é a segunda atividade aqui na sequência do vídeo, tá? Vamos liberar aqui. Qual que é o grande ponto aqui, né? É conectar em uma base de Excel ou CSV. E aí você pode perguntar, Murilo, mas por que Excel ou CSV? Por experiência, tá, pessoal? Uma boa parte da quantidade de bases de dados assim, do trabalho, ou que a gente realmente precisa tratar, elas são em Excel são de Excel ou CSV. Então eu trouxe essa base de dados aqui porque ela realmente é uma das mais utilizadas. Então, provavelmente para um primeiro projeto de BI, a boa chance de você utilizar uma dessas duas bases de dados, tá bom? E aí, pessoal, né, depois de eu falar o porquê que eu escolhi Excel ou CSV, vamos falar da base de dados, tá? Eu trouxe aqui, né, essa base aqui, ela chama Vendas para Tratar, é uma base de dados de vendas, e eu vou disponibilizar ela para vocês em um link na descrição desse vídeo, tá? Isso é uma base de dados que eu mesmo fiz, então ela não está na internet,
mas acesse, para um pouco o vídeo, vai lá na descrição, pega essa base de dados para você começar a fazer o tratamento. O Power BI que a gente vai utilizar está aqui, ó, vendas V1. Isso daqui ele tem um leve tratamento, né? Ele tem um layout um pouquinho mais apresentável do que um Power BI cru. Então, se você já instalou o Power BI, você pode seguir com ele, né? Um Power BI do zero, ou se você quiser baixar esse Power BI também, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Para você fazer para seguir certinho aqui a aula. Então, vamos abrir esse Power BI, tá? Ele só tem um layout, tá, pessoal? Bem simples mesmo, ele não tem nenhum tipo de... Além disso, então realmente é quase cru. Eu coloquei esses pequenos detalhes de layout só para não ficar todo branco, tá? Então tem aqui, tá vendo? Tem uns menus laterais e eu já deixei mais ou menos organizado aonde que eu vou colocar as informações, tá bom? Ele tem duas abas, é como se fosse uma capa para colocar os principais números aqui e uma outra parte com o detalhamento que a gente pode fazer, tá bom? Então vamos lá fazer a conexão dos dados, tá? Você pode ver que não tem nenhum dado aqui conectado, então vamos lá. Primeiro ponto, como que a gente começa aqui a fazer a importação? A gente vai aqui, ó, página inicial, tá bom? Vou até dar um zoom aqui, ó, página inicial, e aqui embaixo tem obter dados. Então eu vou clicar em obter dados, vou aqui, ó, texto CSV. Então vamos nisso daqui. Ele vai abrir aqui para mim as pastas do meu computador. Ela está salva dentro da minha pasta aqui dos vídeos de YouTube. Tá? Então tem uma pastinha com os vídeos aqui. Ó. Tá aqui, ó, vendas para tratar 10 mil. Aí você tem que ver onde você salvou a sua base de dados, tá? Mas basicamente vai ser isso. Ele vai carregar a base de dados. Quando abrir essa tela aqui, tá, pessoal? Eu não recomendo vocês clicarem direto em carregar, porque é importante a gente fazer alguns tratamentos antes. Então, o ideal aqui é clicar em transformar dados, tá bom? Eu vou clicar em transformar dados. Ele vai abrir o Power Query. Isso daqui é uma ferramenta essencial onde a gente faz os tratamentos de dados, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o meu menu, né? Eu gosto de apresentar para vocês, então tá aqui o menu. Vamos mostrar o que é. Então, esse passo aqui de conectar os dados foi feito. Basicamente, eu trouxe os arquivos para o meu Power BI, tá? Agora vem uma parte extremamente essencial, que é o tratamento de dados. Como eu falei para vocês, simplesmente carregar a base de dados não é a melhor solução, porque ela tem problemas a ser tratada, tá? Então, essa parte aqui é uma parte até bastante densa, mas eu trouxe alguns exemplos de tipo de tratamento de dados que a gente pode fazer, tá bom? Inclusive, eu nem vou fazer todos os tratamentos possíveis nesse vídeo, eu vou deixar para você, se você tiver realmente interesse em aprender, em baixar o arquivo, baixar o Power BI e fazer todos os tratamentos necessários, tá? Como aqui é didático, eu vou fazer alguns tratamentos mais básicos nessa base, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o meu Power Query. A base, se vocês verem aqui, ó, ela está aqui do lado, ó, vendas para tratar 10K. E o que a gente começa a perceber? A gente tem que olhar aqui a base de dados, o que ela tem de problema, o que ela tem a melhorar, certo? Aparentemente é uma base muito boa, tá? Ela vai ter o ID da venda, vai ter a data daqui, vai ter o ID produto, o nome do produto, a categoria, tá vendo? A quantidade, o preço unitário e as lojas, tá bom? Então vamos ver alguns problemas aqui. Aparentemente ela não tem muito problema, tá, pessoal? Mas vamos começar aqui, ó, de trás para frente. Primeiro ponto que eu percebo, tá vendo que tem algumas lojas em branco aqui, ó? Ela não veio, então isso aqui é um ponto importante para fazer o tratamento. Esses dados em brancos não é legal ter, tá? Você vê aqui, ó, tem Belo Horizonte, Online, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, tem todas as lojas que eu estou vendendo o meu produto, tá? E aí, uma forma, né, como eu falei, aqui é didático, tá? Eu vou fazer esse tratamento dessa base, dessas linhas vazias, substituindo valor. E eu vou mostrar para vocês a função de substituir valor. Porém, numa vida real, o ideal é a gente entender o porquê que esse valor está em branco, tá? Não substituir de forma aleatória e muito menos excluir, tá? Eu acho que a pior solução é excluir. Então vamos substituir. Como que eu faço isso? Ó? Eu venho aqui, ó, substituir valores, eu vou clicar em substituir valores, tá bom? O valor a ser localizado
tá? Tem um valor a ser localizado aqui, ó. Eu vou deixar em branco, é um valor em branco, e substituir por, eu vou considerar como uma loja online. Então, aonde eu não tenho loja, eu estou considerando que é uma venda online. Aí sim vocês vão ver que ficou tudo online. Eu sumi com meus dados em branco, tá? Então isso daqui é um primeiro tratamento de dados, tá bom? Tem até um outro ponto aqui, ó, que tem São Paulo e São Paulo. Tem dois São Paulos aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, ó que interessante, né? Esse é um outro ponto importante também, ó. Tá vendo que tem São Paulo e São Paulo com espaço em branco anteriormente aqui, ó, tá vendo? Eles têm alguns São Paulos assim. Vamos fazer o mesmo tratamento, tá, pessoal? E fazer do mesmo jeito. Eu vou usar a mesma função, que é substituir valores. Eu vou pegar São Paulo aqui em cima, tá? Vou dar um espaço em branco antes e vou copiar São Paulo aqui para baixo. Existem outras formas de fazer esse tratamento, tá, pessoal? Estou fazendo uma das formas de tratar o dado assim. Beleza, então tudo aqui ficou como São Paulo. Ainda tem outro São Paulo aqui. Vamos ver o que tem de diferente nesse outro São Paulo aqui ainda. Eu acho que ele tem um espaço em branco para depois, quer ver? Ó, ele tem um espaço em branco após o São Paulo. Então vamos voltando aqui. Nesse substituir valor, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um espaço após São Paulo também. Tá bom? Agora sim ele vai ficar 100% correto, eu acho. Vamos ver. Perfeito. Agora eu tenho só um São Paulo. Tá vendo? Então, como eu comentei, deixa eu até tirar essas linhas filtradas aqui, que não vai fazer parte do tratamento. Tá? Então, tranquilo, fiz dois tratamentos aqui, duas substituição de valores. Um outro ponto importante, vamos ver aqui. Uma coisa que eu gosto de ver é com relação a datas, tá? Datas é extremamente importante. Então, vamos ver o que tem de datas aqui, se está tudo correto, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em cima, tá? Vamos ver o tratamento, se está tudo certinho. Aparentemente, ó, elas estão bem organizadas, a base de dados aqui, ó. Mês 4, mês 5, mês 10, 12, mês 1 voltou. Aparentemente não tem nenhum problema aqui na base de datas, tá? Um outro ponto importante também são os valores, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Quantidade. Normalmente, quando a base já está bem organizada, ela vem com os valores já configurado como valor de fato, tá? Então você vê que tem 1 a 15, né? Então vende no máximo 15 produtos. Ela já tem aqui em cima, ó, que ela está como número, tá? Ela está como número inteiro. Então tá aqui, tá tranquilo. Às vezes vale a pena você dar uma olhada nisso, que isso aqui é uma outra forma de tratar dados. O que às vezes podia acontecer? Ela tá desse jeito aqui, ó, ela vem como texto. Vou colocar substituir atual. Isso aqui podia ser um caso que realmente acontece, tá? Se você ver aqui o ABC, ela tá como texto. E aí você vê que ele tá do lado esquerdo, né, o número. E aí o ideal é que você corrija aqui para ser uma base com valores. E aí é só vir aqui, né, aqui nessa partezinha aqui de cima, e colocar o número inteiro. Eu estou colocando o número inteiro porque é quantidade, né? Quantidade normalmente é número inteiro, tá bom? Então a gente tratou aqui, vamos ver também preço unitário. Eu estou mostrando isso aqui que é importante que vocês entendam o raciocínio, tá? Quando a gente faz esse tratamento, é importante que a gente olhe coluna por coluna para saber se tem algum erro, né? Eu olhei aqui, eu vi que tinha alguns dados em branco, eu vi que tinha 2 São Paulos, tá? Isso faz parte da análise de dados, é uma parte importante para a gente ter um dado bastante estruturado. E aí, eu estou mostrando para vocês como que eu faço isso na vida real. Eu vou olhando coluna por coluna, vejo se tem alguma coisa fora do padrão, tá bom? E pode acontecer também, pessoal, da gente identificar esses problemas quando a gente está fazendo a análise de dados. A gente começa a ver algumas distorções, ver alguns caminhos diferentes, e aí a gente volta para fazer o tratamento, que é normal também. Aqui a gente trata o que está mais aparente, tá bom? Então vamos ver aqui alguns valores aqui, ó. Preço unitário, vamos ver o que tem de problema aqui. Eu vou carregar os dados aqui, né? Vamos dar um zoom aqui para ver junto se tem algum problema neles, ó. Primeiro ponto que eu vejo importante, tem valor nulo, tá? E como vocês sabem, não existe valor nulo de venda. Aqui já fica um pouco mais difícil, né? Porque eu não sei de fato o valor desse produto. Então fica difícil eu fazer um valor aleatório. Provavelmente eu vou excluir esses valores nulos, tá?
Vamos seguindo aqui, aparentemente está tudo organizado, tá vendo, pessoal? Todos estão com vírgula, né? A vírgula corretamente alocada aqui. Eu falo isso porque nem sempre a vírgula está corretamente alocada, tá? Às vezes aparecem alguns outros caminhos. Então vamos seguindo, acho que está tudo certo, ó, aparentemente. Os valores aqui parecem os valores bem altos. Então, ó que interessante aqui, pessoal. Olha o valor desse produto aqui, ó. 492 mil. Aparentemente isso aqui não está correto, tá, pessoal? Então esse é um caso grave, porque olha aqui em cima os valores. Como eu estou falando de vestuário, calçado, essas coisas, os valores aqui em cima estão bem menores, tá vendo? Então vamos tentar entender isso aqui. Já vi que tem um problema, certo? E novamente, isso aqui é pela experiência, a gente vai entendendo pela experiência. Eu vou voltar aqui no início do meu Power Query, ó. Eu vou voltar aqui no início, onde eu tenho a fonte, tá? Cabeçalho promovido e tipo alterado. O que esse tipo alterado faz? Ó, veja bem, ele muda os tipos do meu campo, tá? Então, estou pegando aqui, ó, categoria como texto, quantidade como inteiro. Isso daqui é automático. Quando eu já carreguei a minha base de dados, o Power BI ele já faz uma pré-leitura, né, do que é aquele campo. E aí pode dar alguns problemas, tá bom? Antes do cabeçalho, eu vou até antes de alterar aqui o texto, eu vou aqui em cabeçalho, tá? Vamos no cabeçalho e vamos ver os números que tem aqui, tá? Vamos dar mais uma vez o zoom e vamos novamente ver os números. Olha que interessante, tá? Vou descendo aqui. Se vocês repararem, eu tenho tanto dado com a vírgula, ou desculpa, com ponto, tá bom? E eu tenho dado com vírgula também. Cadê? Ó, aqui, ó. Se vocês repararem aqui, ó, eu tenho um dado com vírgula, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui, esse daqui que eu tô deixando no quadradinho, ó, ele tem uma vírgula. Esse daqui, ele tem um ponto. E aí o que acontece? Quando o Power BI ele vai transformar para número, ele está entendendo que essa vírgula está correta e ele está ignorando esse ponto. E aí por isso que ficam os valores gigantescos. Como que a gente soluciona isso, né? Antes, aí eu vou introduzir uma opção aqui, tá? Novamente eu vou fazer uma substituição de valores. Então eu vou aqui clicar em substituir valores, eu vou inserir uma função aqui, tá? E o que seria essa função? Eu vou pegar os pontos e trocar pelas vírgulas. Perfeito. Agora, quando ele vai para tipo alterado, ele já está aqui em cima, ó, transformando o preço unitário em número. Tá vendo? Ó, veja bem, ele já está transformando em número. E agora não vai dar esse problema. Quando a gente vai aqui para o final, né, vamos ver como que ficou os dados, né? Vamos dar zoom aqui novamente, vamos ver como é que estão os dados. Vamos abaixar. Ó, quando eu carregar, todos os valores provavelmente eles vão estar corretos. Tá vendo? Não tem mais nenhum valor gigantesco. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá aqui. Tem até 4.000, que eu acho que é um valor ok, tá? Eu não sei todos os produtos que tem na base, mas 4.000 aparentemente tá ok. Muito diferente de antes, que tinha 497 mil. Tá bom, pessoal? Então, fiz mais um tratamento. E aí, tem outro ponto, né? Esses valores nulos aqui, ó. Como que a gente vai tratar esses valores nulos? Minha recomendação, se a gente está, de fato, na vida real, entender o porquê que esses valores estão vindo nulo, né? Provavelmente é um erro do sistema, porque ele veio aqui, né? Se a gente olhar aqui, ele veio aqui a quantidade, veio que é um alimento, ele só não veio o valor. Então, deve ser algum problema no registro do valor, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Qual que é a decisão que eu vou tomar? Como uma parte didática, eu vou simplesmente excluir esses valores. E aí eu venho aqui em carregar e vou colocar filtrar. Eu vou remover o valor nulo. E você fala, pô, mas você só está filtrando? Exatamente. Quando eu faço aqui no Power Query esse filtro, ele vira uma etapa. Tá vendo? Aqui do lado eu tenho uma etapa. Ó, linha filtrada. Então, sempre que eu atualizar o meu Power BI, ele vai fazer esse filtro removendo os meus valores filtrados. E aí, até um ponto importante, tá, pessoal? Tudo que a gente está fazendo, ele está vindo... Tudo que a gente está fazendo, ele está vindo para cá. O que isso quer dizer? Que ele está deixando uma sequência de processo. Então, cada ponto aqui eu estou tratando e sempre que eu atualizar o Power BI, ele vai passar por todas essas etapas, tá bom? Então, a gente fez mais um tratamento aqui, né?
Vamos ver se tem mais alguma outra coisa. Por enquanto, vamos deixar assim, tá? Provavelmente vai aparecer alguns outros problemas durante a minha criação do dashboard, tá? Mas essa aqui vai ser a etapa de tratamento. Mostrei para vocês muito mais do que apresentar duas funções. Eu quis deixar para vocês claro como que é a metodologia, né? A gente tem que olhar coluna por coluna e questionar os dados, verificar se os dados estão corretos, ver se faz sentido esses dados, né? Por exemplo, o valor, né? Vendo que tem aqui calçados, vestuários, alimentos, difícil ter um valor de 497 mil. Se fosse, por exemplo, vendas de casa, ok ter 497 mil, tá bom? Olhei também valores nulos ali das lojas, coloquei como online, tá? Removi valores vazios. Então, tudo isso eu estou melhorando a minha base, tá bom? Para carregar no Power BI agora, eu vou vir aqui do lado, ó, tá vendo? Que tem aqui, ó, fechar e aplicar. Vou clicar em fechar e aplicar e de novo fechar e aplicar. Ele vai vir aqui e vai carregar minha base. Tá vendo que ele está clicando em carregar? Então vamos aguardar. Enquanto isso, vou pegar um cafezinho aqui, ó. Tranquilo, então. Ele carregou aqui, ó. Tenho a minha base aqui do lado direito, tá certo? Ó, vendas para tratar. Aonde eu vejo essa base, ela vai estar aqui, ó, do lado, pessoal. Ó, quando eu clico aqui, ó, quando eu clico nisso daqui, ele mostra para mim as bases de dados, tá bom? Eu tô aqui, ó. Isso daqui, onde eu estou mostrando com a seta para vocês, é exatamente onde eu estou, que eu crio meu dashboard. Esse segundo aqui que eu cliquei, ele tem as bases de dados. Então vamos lá. Tá aqui, ó, a minha base de dados, tá vendo? Todas as informações estão carregadas aqui. Agora vamos voltar aqui para o nosso menu, certo? E vamos ver qual que é o próximo passo. Aqui, ó, eu fiz o tratamento dos dados, certo? Agora vamos para o próximo passo. O próximo passo, o que vai ser, né? Vamos revelar aqui para vocês. É como usar o DAX. Murilo, o que é o DAX? Então vamos lá. O DAX ele é o nome da linguagem de programação que o Power BI utiliza para fazer os cálculos, certo? Então, se você quer fazer uma soma, tem uma fórmula lá que em DAX, né, que é sum, que ele vai somar. Eu quero contar alguma coisa, tem lá o counting, né? Então, o DAX nada mais é do que uma linguagem de programação, tá? Se você já está trabalhando um pouquinho com Excel e tem aquelas fórmulas do Excel, eles seriam DAX para o Power BI, tá? Aquela escrita daquilo ali é o DAX. Então, vamos ver o primeiro ponto que eu tenho que fazer. Vamos lá, revelar aqui para vocês. Colunas calculadas. O que é essa coluna calculada? Trazendo novamente a ideia do Excel, tá? Coluna calculada nada mais é do que fazer uma nova coluna usando os dados que eu já tenho. Então por isso que eu achei uma coluna calculada, que ela é uma coluna onde vai ter um DAX nela e ela vai resultar em algum valor, algum texto com base no que eu já tenho. E aí, vamos voltar aqui para o nosso Power BI. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Aqui na parte superior, tem alguns pontos importantes, tá? Tem aqui, ó, nova tabela, nova coluna e nova medida. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês olhem para isso aqui, ó, nova coluna, tá? Isso daqui que eu estou chamando de coluna calculada. Então vamos ver como que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui, nova coluna, vou colocar aqui, ó, venda underline total. Igual, tá? Então assim, ó, tudo que vem antes, tá? Tudo que vem antes do igual é o nome da coluna. Tudo que vem depois é o DAX. Então como que eu vou escrever esse DAX inicialmente? O nome da coluna é venda total. O que eu quero fazer? Eu quero pegar a quantidade e multiplicar pelo preço unitário. Por quê? Isso vai me dar o valor da minha venda total, visto que, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, tá, pessoal? Ó, eu tenho aqui 2 produtos no valor unitário de 563. Isso não é a minha venda total. A venda vai ser 1.200 e um pouquinho, tá? Então eu quero esse valor aqui para o nosso dashboard, né? Para a nossa base de dados inicialmente. Então vamos fazer. Como que eu vou fazer? Tá? O DAX, basicamente, ele tem os nomes em inglês das operações que a gente quer fazer, tá? Se eu quero fazer uma multiplicação, na verdade, me perdoe, tá? Eu quero fazer a multiplicação, então eu tenho que saber os operadores lógicos, tá? A multiplicação vai ser isso daqui, certo? A subtração
Não, a divisão vai ser isso daqui. A subtração é isso daqui e esse daqui vai ser o mais. Então, esses aqui são os operadores matemáticos, na verdade, que a gente utiliza aqui para fazer multiplicação. Ou multiplicação, fazer as operações matemáticas, tá? Então, como eu quero fazer um vezes o outro, eu vou pegar aqui, vou escrever quantidade, ele vai aparecer para mim o nome da coluna, eu vou dar um tab, vou utilizar o operador de multiplicação e vou escrever o nome da outra coluna, preço unitário, tá? Quando eu escrevo o nome da coluna, ele já reconhece, tá? E aí eu sempre vou fazendo tab. Pronto. Esse daqui é uma equação em DAX. Então, se você nunca escreveu, parabéns, você está fazendo a sua primeira equação em DAX. E aí eu vou dar Enter nisso daqui, ele vai criar, tá vendo aqui, ó, uma coluna calculada. Essa coluna, ela é resultado dos dados que eu tenho aqui. E aí, se você ver aqui, ó, no início, vamos ver, ó que interessante isso aqui, ó. Tem a quantidade, tem um preço e tem a venda total, certo? Que nem eu falei, ó, 1.120 alguma coisinha, né? Falei esse valor? Nem sei, mas é isso. Então tem aqui a multiplicação, certo? Então, basicamente, como que a utilização do DAX é isso, tá? No meu canal aqui, tá, pessoal, tem vários vídeos de como utilizar o DAX, outras fórmulas importantes, né, como o Sum, o Summarize, o Calculate, certo? Esse vídeo aqui, o objetivo é você conseguir sair do zero. Então, esse aqui eu já consigo fazer minimamente uma operação matemática dentro do Power BI. Agora vamos ver qual que é o próximo passo aqui. Tá? O próximo passo, deixa eu revelar aqui para vocês, é fazer uma medida com DAX. Tá? E você pode perguntar, pô, Bruno, será que não é a mesma... Desculpa. Será que não é a mesma coisa? Na verdade, não. Nós temos algumas diferenças, tá? O que eu fiz aqui, de fato, foi uma coluna calculada, certo? Agora eu quero fazer uma medida. A coluna calculada, vamos voltar aqui para o Power BI, tá, pessoal? E novamente tem vídeo do meu canal explicando isso aqui, certo? A coluna calculada, como o nome sugere, ela é uma coluna. Então ela cria aqui, ó, uma coluna, certo? No meu Power BI. Tá aqui, ó, venda total. Ela criou uma coluna e aí ele tem esse símbolo aqui, ó, certo? Deixa eu fazer certinho aqui, ó. Esse símbolo aqui, isso daqui representa uma coluna calculada. Tá bom, pessoal? Ele gerou uma nova coluna. Eu tenho mais informações no meu modelo de Power BI, certo? Quando fala de medida, tem aqui, ó, ferramenta em tabela. Vamos dar o zoom aqui nas opções, tá? E aí, novamente, ó, tem aqui, ó, nova medida. O que é essa medida? Essa medida é como se fosse uma fórmula que ela vai se adaptando aos dados que a gente quer, certo? A diferença é que ela não gera, de fato, uma nova coluna. Ela não gera mais dados dentro do meu Power BI. É como se eu tivesse feito apenas a fórmula, tá? Diferente daqui. Aqui, na coluna calculada, eu guardei o resultado. Aqui é como se eu não guardasse o resultado. Eu guardo apenas a minha fórmula matemática, certo? É como se eu tivesse feito uma equação para utilizá-la diversas vezes, certo? Isso aqui é a grande diferença. Então vamos voltar aqui. Eu vou criar uma nova medida. Eu vou clicar aqui. Ele vai aparecer a mesma coisa, certo? Vocês vão, veja bem, ó, tem aqui exatamente no mesmo lugar. Eu vou colocar medida de venda total, certo? E vocês vão falar, pô, opa, escrevi errado aqui. Vocês podem me perguntar, pô, Murilo, provavelmente a gente vai fazer o valor da soma aqui, mas já tem a soma ali, né? Sem que, na verdade, aqui eu somei linha a linha. Aqui eu vou colocar uma fórmula, né, a fórmula da soma, certo? E aí, no DAX, ele tem as fórmulas com o nome em inglês, tá? Então, por exemplo, no Excel, dependendo se você usa, se você quer fazer uma soma, tem lá soma, ou soma-se, por exemplo, né, em português. Aqui não tem, tá? Pelo menos eu não conheço. Então, aqui seria um sum. Eu vou fazer um sum do quê, tá? Eu quero trazer a venda total. Por isso que eu fiz aqui, né, voltando aqui, ó, a venda total em linha a linha. Aqui eu estou fazendo medida venda total. Eu vou fazer a soma dessa venda total. Então, eu vou colocar aqui, ó, venda, como eu disse, né, como aparece o nome, né, quando eu escrevo, aparecem as opções, tá? Então, aqui, ó, tem venda total, é a última opção aqui, ó. Eu vou clicar em venda total e vou fechar o parênteses. Vou dar Enter.
Vocês vão ver, não aconteceu absolutamente nada. Meu Deus, Murilo, tudo errado. Não está errado não, pessoal. Aqui, ó. Olha aqui do meu lado aqui, tem a nossa medida. E olha que interessante. Esse aqui é o símbolo de medida, esse aqui é o símbolo de uma coluna calculada, tá? A medida é pelo que eu vejo aqui, é uma calculadora, tá? O coluna calculada tem como se fosse uma tabelinha aqui atrás e o símbolo de soma falando como se fosse um cálculo, tá? Então eu criei essa medida aqui. E aí vocês vão perguntar, pô, mas o que eu faço agora, né? Se eu arrasto para cá dá errado, o que eu faço? Então, a medida a gente vai utilizar nessa parte inicial, certo? Mas, antes disso aqui, vamos voltar aqui para o meu menu e vamos ver qual vai ser o próximo passo, tá, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? Eu não estou me aprofundando em todos os itens, tá? Porque a ideia é dar uma visão geral e que você consiga minimamente fazer um primeiro cálculo, mostrar um primeiro resultado em um dashboard, tá? Então, estou fazendo passo a passo e caso você queira aprofundar nesses assuntos, você pode dar uma olhada aqui no meu canal ou em outros canais do YouTube, com certeza vai ter muito conteúdo, tá? Que nem eu falei, no DAX, se vocês quiserem dar uma olhada em outras fórmulas, tem aqui no meu canal também, tá? Tem como importei, por exemplo, tem um vídeo legal que eu importei 7.000 arquivos de uma vez só, então você pode dar uma olhada lá para saber como importar esses arquivos, tá? Tem vídeos falando sobre como fazer tratamento de dados, tá bom? Então tem vários outros vídeos para você se aprofundar. Esse vídeo aqui é para você sair do zero e conseguir minimamente apresentar um dashboard, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos ver qual que é a próxima etapa aqui, ó. O que é a próxima etapa? Eita! Vamos revelar. Meus primeiros gráficos. Pessoal, parece brincadeira, mas a gente saiu aqui, ó, de como instalar, como importar Excel, como tratar os dados no Power Query, como fazer o DAX e agora eu quero fazer meu primeiro gráfico. Olha que legal, né? Parece pouco, mas a gente já evoluiu bastante. Então vamos lá, vou voltar aqui para minha tela, tá bom? Como eu disse, eu deixei minimamente estruturado aqui meu dashboard, tá? O que eu fiz aqui, ó? Isso daqui, ele é um gráfico, tá? Como ele não tem nenhuma informação, ele mostra, né, no fundo dele aqui, ó, o que esse gráfico é. Então, esse gráfico aqui, ele é um gráfico de colunas, tá? Então, tem aqui as coluninhas mostrando. Como que eu coloco esse gráfico aqui, certo? Como que eu venho? Você tem que vir aqui, ó, em visualizações e todas as opções básicas de visualizações, elas ficam aqui, certo? Em 90% dos gráficos que eu faço, eu utilizo essas opções, tá? Eu sou um cara que prioriza a simplicidade ali, certo? Mas tem pessoas que utilizam outros gráficos personalizados, enfim. Cada um tem o seu jeito, tá? Então vamos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar o gráfico de coluna, né? Você vê aqui, ó, que tem bastante opções aqui nessa parte inicial de colunas. Qual que é o gráfico que eu vou escolher? Eu vou escolher esse daqui, ó, certo? Então eu vou clicar nesse daqui. Quando eu faço isso, quando eu clico nele, ó, o que ele aparece? Ele aparece aqui no meio, aleatoriamente, tá? E aí você coloca da forma que você quiser, né? Eu posso colocar aqui junto com outro, tá bom? Então, se você está no BI em branco, aí prefiro fazer do zero, basicamente é isso aqui, tá? Então você escolhe um gráfico e posiciona ele da forma que você quiser. Eu vou apagar isso aqui e vou seguir com a minha formação que eu já tinha feito aqui, tá? Até um ponto, uma dica legal, tá, pessoal? Eu gosto de fazer isso daqui porque eu consigo fazer vários BIs com estruturas similares, tá? E que eu sei que funciona. Aqui tem gráficos, aqui vai ter filtros, então funciona bem, tá? Então vamos lá, meus primeiros gráficos, né? Deixa eu ver qual que é o gráfico aqui que a gente vai fazer, tá bom? Que eu tenho duas opções aqui, ó. Se vocês verem, tem duas opções em escuro, né? Eu não revelei. Então qual vão ser os gráficos que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Vai ser um cartão, tá? O cartão é legal, é bem objetivo ele. Então vamos voltar aqui para o BI. E aí o que é esse cartão, né? Deixa eu tomar mais um gole aqui. E aí, pessoal, o que é o cartão, tá? O cartão é esse aqui, ó. Como que você encontra o cartão? Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó, o cartão 1, 2, 3, é esse aqui, ó. Tá vendo? É esse aqui que é o cartão. O que o cartão faz? Ele faz basicamente ele coloca um número, certo? O pessoal chama dos big numbers, né? Os grandes números.
Então, a partir de uma lógica, normalmente eu coloco os gráficos, os cartões do lado esquerdo, que são os valores maiores, o que eu quero ver rápido, tá? O que eu vou colocar aqui? E aí vocês vão ver a importância da medida, tá? Eu posso fazer aqui, ó, eu posso pegar a minha coluna de venda total, tá bom? Ele só tem um campo, tá? Vamos dar um zoom aqui, ó. Essa opção aqui, ele só necessita de um campo. Eita, aqui, pronto. Campos, tá vendo? Aqui sempre aparece quais são os campos necessários para aquele gráfico. Nesse caso, o cartão, ele só tem um campo que é necessário, tá bom? Obrigatório no caso. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar, vamos voltar aqui, ó. Eu vou arrastar esse venda total, que é a nossa coluna calculada, tá bom? Quando aparece aqui, como já é um número, ele já entendeu que é uma soma, tá bom? Soma da venda total. E ele trouxe aqui, ó. Então, na minha base de dados, eu tenho uma soma de 186,74 mil, né? Uma venda boa, né? Não sei qual que é o período, mas é uma venda bacana. E aí, eu estou usando meu campo calculado, tá? Você pergunta, pô, Bruno, apareceu soma venda aqui, não tá um negócio legal, né? Soma venda underline total, não é legal. Como a gente pode melhorar isso? Vamos aqui pro lado. Aqui do lado, ele vai ter isso daqui, ó. Esse pincelzinho, ele mostra as opções de editar o gráfico, tá bom? Então vamos voltar aqui. Opa, deixa eu clicar aqui, ó. Aparecem as opções, tá vendo? Então isso daqui, tanto visual como geral, são as opções que eu tenho para mexer nesse meu visual. Então, por exemplo, valor do balão, tá? Deixa eu tirar o zoom. Se eu mudar aqui a cor, vou colocar um azul, ele muda o texto, tá? Então, basicamente eu deixo preto, como eu falei, eu sou mais simplista. Então, beleza. Coloquei aqui a cor preta mesmo, vou deixar desse tamanho. O que eu quero mudar? Eu quero ir aqui, ó, em geral, certo? E vou clicar aqui, ó, Opa! Eu vou clicar no meu título, certo? O título está desativado. Eu vou ativar o meu título aqui, tá, pessoal? Vamos lá. E aí, quando vocês verem o que acontece, ó, apareceu aqui, ó, quantidade de visitas mês. É o que já tinha salvo aqui, tá? Eu quero mudar meu título. Opa, vamos aqui, ó. Eu clico aqui e aparece aqui como mudar. Eu vou colocar aqui, ó, venda total do varejo MM e eu coloco aqui em reais. Certo? Apareceu aqui em cima. E aí eu posso fazer outras alterações aqui, tá? Título, eu posso deixar em negrito, por exemplo, que, pessoal, tem várias opções, tá? Eu estou mostrando algumas aqui. Nesse daqui também é legal, ó. O que eu posso fazer? Se eu clico aqui, ó, no alinhamento, na verdade, no alinhamento eu posso deixar ele centralizado, tá? Eu vou centralizar aqui, ó. Ele centralizou. Eu estou achando ele pequeno, eu quero um título maior. Tem aqui, ó. Posso fazer aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou clicar nesse ponto aqui e aumentar a minha letra. Você vê que ele está aumentando lá, tá vendo? Opa, ficou bom, 28, 26. Gostei. Venda total do varejo MM, tá? Varejo MM, porque como é uma loja de varejo, eu coloquei varejo MM, que é Murilo Maioli, tá? Então é a abreviação do meu sobrenome aqui. E aí, eu ainda não gostei, tá, pessoal? Tem aqui embaixo ainda tem essa opção aqui, ó. Soma venda total. Como é que eu tiro isso aqui? Vamos ver. Se eu for em visual, aqui, ó, tem rótulo de categoria. Se eu desativar isso aqui, ele vai sumir, quer ver? Beleza, ele sumiu. E aí você pergunta, pô, Bruno, como é que você sabe que o rótulo ali embaixo? Cara, é um pouco de experiência, tá? Então vale a pena vocês fuçarem as opções, tá? E aqui, por mais que você aprenda isso daqui, sempre vai ter alguma coisa nova, entendeu? Então, o que é importante? O importante é você saber que isso daqui, nossa, que traço feio, né? O importante é você saber que isso daqui é para editar. E aqui vão ter as opções. E aí você trabalha em cima delas, aprofunda, seja curioso, mexa, desmexa, enfim, aí você vai de fato aprender, tá? Voltando aqui, vamos ver qual que é a outra opção do meu menu, né? Então a primeira opção aqui, como eu falei, é fazer um cartão. Vamos para a nossa segunda opção. Essa segunda opção aqui vai ser fazer um gráfico histórico, né? Um valor mês a mês, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui, tá? Então vamos voltar aqui para o Power BI. Como eu disse, eu já deixei aqui meu gráfico
de barra previamente localizado. E, se vocês vão reparar aqui embaixo, ele tem mais opções de campo, tá bom? Olha que interessante, né? Então, o que eu preciso aqui, tá? Eu preciso do meu eixo X, que é o meu eixo horizontal, né? Então, vamos fazer um desenho aqui. O meu eixo X é esse aqui, ó. Isso daqui é o meu eixo X. E eu preciso também do meu eixo Y, que é esse daqui, certo? Então, esse daqui é o Y, tá bom? Eita, que Y horrível. E esse daqui é o X. Perfeito. Então, eu preciso desses dois campos aqui, tá? E aí, o que eu quero fazer? Como é um gráfico histórico, essa parte aqui, o eixo X, ele vai ser o meu valor de data, tá? Então, vão ser as minhas datas. E onde estão essas datas? Tem aqui, ó. Data. Eu vou arrastar essa data para o meu eixo X. Beleza. E olha que interessante, ele aparece aqui o que a gente chama de hierarquia de dados, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu clico nessa setinha aqui, eu posso colocar data ou hierarquia de dados. Se eu colocar data, ele fica como se fosse o campo, o nome da data, tá? Ele não tem nada além disso. Eu gosto muito de usar hierarquia de dados, que ele entende de fato que é uma coluna data. O que eu faço? Normalmente eu tiro trimestre, deixo ano, mês e dia. Porque na maior parte do tempo a gente vê ou o ano fechado, ou o mês fechado, ou por dia. Tá? Então, meus gráficos ficam nesses três. Eu tiro o trimestre, não sei. Não é muito comum as pessoas quererem ver trimestre. Tá? Beleza, ainda não apareceu nada. Tá bom? O que eu quero no meu eixo Y? No eixo Y eu quero a minha venda. Então, eu vou trazer uma venda total. Certo? Aqui, ó, venda total. Você vê que tem um ano de 23, um ano de 24. O primeiro nível aqui que eu falei para vocês é ano. E você fala, pô, Bruno, como é que eu mudo agora? Aqui que está um ponto interessante. Nessa parte aqui de cima tem essas opções. Tá vendo? Isso aqui se chama drill down, tá? Que é cavar para baixo. E drill up. Eu acho que é drill up, que seria cavar para cima, tá? Esse daqui, ó, essa setinha aqui, ele vai fazer o drill down. Ele vai descer um nível de dado. Então eu vou clicar aqui. Qual que é o próximo nível? Seria o mês, tá? Se eu clicar novamente, ele vai o meu dia a dia, tá vendo? Aí aparece bastante informação. Então, basicamente, a loja vende todo dia. A loja é excelente aqui. Se eu clico aqui de volta, ó, drill up, então estava certo. Drill up, que drill down? Desce o nível, esse aqui. Drill down, tá vendo? Então tá aqui as minhas informações, tá? Ó. Você vai ver, tem um gráfico aqui. Eita, que coisa horrível. Ó, aqui está o meu zoom, né? Então temos um gráfico mês a mês, tá? Janeiro de 23, fevereiro de 23 e a venda aqui em cima, tá bom? Então qual que é a lógica disso aqui? Qual que é a lógica disso daqui, né? Eu apresentei para vocês aqui do lado uma venda total, né? Deixa eu fazer o quadrado certinho aqui. Isso daqui, eu tenho aqui uma venda total e tenho uma venda mês a mês. Então, como eu falei, minimamente, você já consegue apresentar, né, para o seu cliente, para o seu gestor, uma informação geral e uma informação desdobrada em data, né, para dar uma visão onde eu vendo mais, onde eu vendo menos, e por aí vai. E aí, novamente, tem algumas coisas que a gente pode melhorar. Como eu falei, vocês podem vir aqui, tá, para verificar as opções de melhoria. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar o título, tá? Vou em geral, vou mudar o título, vou colocar aqui, ó, total de vendas mês a mês, certo? Mês a mês em reais. Nossa, faltou essa. Beleza. Eu vou tirar o nome dos títulos aqui. Não, o título não. Na parte de visual. Eu vou aqui em eixo X e vou tirar o título, tá bom? Então ele sumiu aqui, ó. Ele sumiu isso daqui, pessoal, pra vocês verem, ó. Mês, tá bom? Óbvio que a pessoa vai entender que isso aqui é data, né? Então, eu vou tirar o meu título do eixo X. Esse daqui eu também vou tirar, tá, pessoal? Que eu tô deixando um negócio mais minimalista mesmo. E para mostrar para vocês como que faz, tá? Então, eu tiro aqui, ó, os valores. Olha lá. Ele sumiu aqui, ó. Veja bem, ele tem aqui os valores. Quando eu clico aqui, ele some, tá bom? Então, sumiu aqui os valores, tá? Então, pessoal, basicamente a gente fez o nosso primeiro gráfico, tá? Não vou me aprofundar mais aqui, a ideia de fazer, como eu falei, minimamente apresentar para vocês,
Tá aqui o valor total, tá aqui o gráfico mês a mês, certo? Alguns dados tratados, então a gente já fez bastante coisa nessa mini aula aqui, né? E aí um ponto importante, tá? Vamos voltando aqui. Tem só mais um passo, tá bom? Que é coisa simples. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu usei o meu campo calculado, eu não usei a minha medida. E vocês podem estar se perguntando, Murilo, por que eu fiz essa medida? Eu vou mostrar para vocês agora qual que é a grande importância de fazer uma medida, tá bom? Vamos voltar aqui para o meu Power BI. Então, estamos aqui no Power BI. Estou usando o meu campo calculado, né? Desculpa, meu campo calculado. E eu quero usar minha medida agora. Vocês vão ver que vai dar um resultado bem parecido quando eu mudar, tá? Porque aqui são medidas bem simples, tá bom? Fiz aqui a medida, eu vou jogar aqui, ele vai dar o mesmo valor. Tá vendo? Deixa eu mudar o gráfico, acho que esse gráfico seria esse aqui. Isso. Você viu que deu a mesma coisa? Então, deu um valor o valor igual. Por quê? Eu estou fazendo somente a soma a soma da venda, certo? É esperado que eles gerem o mesmo valor, tá? O que a gente pode fazer aqui de diferente, né? Para você, uma vantagem de utilizar a medida calculada. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de utilizar essa medida para fazer a soma, vamos utilizar uma outra coisa. Vamos utilizar você vai ver como é que é poderosa, tá? Eu vou fazer a contagem, vou fazer um counting, tá? Eu vou fazer um counting rows. Por que você está usando counting rows, né? Como eu falei o nome em inglês. Considerando que cada linha é uma venda, eu quero saber a quantidade de vendas mês a mês. Então eu vou fazer count rows de qualquer coluna, eu vou fazer do ID produto. Cadê aqui, ó? Ponto importante, vamos lá então. Uma forma excelente de fazer isso aqui é usar o calculate, tá? Então vamos usar o calculate. Basicamente, todas as expressões que a gente usa em medidas é legal fazer o calculate. Eu vou usar o count rows agora. E nessa tabela de vendas, eu vou usar o ID produto mesmo. Eu vou fazer aqui a contagem de linhas dessa tabela, tá bom? Deixa eu ver se dá para usar sem um calculate aqui, um ponto importante. Então, né? Esse gráfico aqui, ele teria que ter os dois eixos, né? Deixa eu ver se tem um eixo secundário aqui. Que ficou bem ruim de ver aqui. Tá vendo, pessoal? Na verdade aqui está no mesmo eixo, tá? Então vou substituir aqui, ó, a minha medida de venda total, vou colocar para o eixo de linha, que é o eixo secundário. Então ele tem aqui a quantidade de vendas, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. 600 vendas, 498, 600. Então a gente vê que a quantidade de vendas aqui está em torno ali de 500 a 600. E a gente pode aprofundar um pouco mais, tá? Eu quero saber a contagem distinta, em vez de saber. Vou fazer uma outra medida, tá, pessoal? Isso daqui é a quantidade de vendas que eu tive. E aí, se eu quiser saber a quantidade de vendas distintas, tá? Eu vou aqui em cima, ó, já tem até aqui ó, uma nova medida. Vamos clicar em nova medida e vamos fazer... Eita, deu ver o São Paulo aqui, ó. E aí vamos fazer vendas distintas, certo? Como eu vou usar? Eu vou usar aqui a forma distinct counting, tá? Como o nome sugere, é a contagem distinta, tá? E aí eu tenho que usar o nome da coluna. Eu vou pegar aqui, ó, ID produto. Então eu quero saber quantos produtos diferentes foram vendidos. Eu vou dar Enter, eu vou tirar meu zoom e vou trazer aqui como se fosse uma segunda. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Então aqui é um ponto importante, ó. Tem o eixo Y. Não, calma. Tem o eixo da linha. Tem dois eixos Y, tá, pessoal? O eixo da coluna, né? Então para vocês entenderem bem isso aqui. Ele tem dois eixos, tá? Um eixo é o Y da coluna, o outro é o Y', tá? Então eles são do eixo Y, mas eles aparecem de forma diferente, tá? Eu tenho dois eixos Y, tá? Eu tenho um eixo Y que ele é aqui assim, ó, ele é aqui, e o outro eixo Y é esse aqui, tá? E aqui embaixo do gráfico eu tenho meu eixo X, certo? Então essa que é a lógica aqui, eu tenho meu eixo X aqui embaixo, tá bom? Então eixo X aqui, eixo Y secundário. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa medida que a gente fez, vendas distintas, como um segundo eixo com a segunda linha. Tá lá.
Então, olha que interessante, né? Aí a gente começa a entender um pouco mais aqui como que funciona a base de dados. Vamos avaliar essas primeiras vendas aqui. Ó. O que isso me mostra, tá? Por isso que eu falo que com esse conhecimento a gente consegue apresentar minimamente alguma análise, tá? Ele está vendendo aqui em torno de 10 a 11 mil, 10 a 12 mil todo mês. Nós tem vendas em torno de 500 a 600 vendas, tá? E que interessante, ó, todo mês eu vendo todos os tipos de produtos que eu tenho. Eu tenho 14 IDs produtos, então eu tenho 14 produtos diferentes. Todo mês eu vendo meus 14 produtos, certo? O que muda é a quantidade de vendas, mas eu vendo todos os produtos que eu tenho na loja. Isso é importante saber, porque imagina se eu tivesse um produto que não está sendo vendido. Né? Poderia ser um problema, a gente poderia até pensar em tirar esse produto da loja. Mas bacana que todo mês a gente tem aqui os produtos sendo vendidos, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente já criou, né, o nosso gráfico, a gente consegue fazer uma análise bacana inicialmente, certo? Obviamente tem como aprofundar bastante nisso, tem vídeo no canal desses assuntos específicos, mas vamos voltar para o nosso menu, certo? O nosso menu tem 2 pontos agora, né, que é o compartilhar o link do dashboard e o qualquer outro é o publicar o relatório. Então, qual que é o passo final, né? Sabendo aqui que a gente já tem um relatório minimamente criado, né? Imagina que a gente quer passar isso para o nosso cliente. Ele nos convidou, né, nos contratou para analisar a venda da loja dele, ou das lojas dele, tá bom? Nós criamos primeiramente um relatório, e como que eu vou mostrar para ele? Eu não vou enviar para ele o arquivo por e-mail, segue o e-mail, relatório e tal, não vou fazer isso, tá? Eu vou criar um link compartilhável e vou mandar para ele, tá? E como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui para o BI, tá bom? Voltando aqui para minha tela. Vamos aqui em cima, ó. Aqui tem um botão que chama publicar, tá? Qual que é o lance do publicar? O arquivo está no meu computador, está no seu computador, certo? Um arquivo em desktop. É como se fosse um arquivo Excel, que aqui chama arquivo PBI, né? Que é o de Power BI. Esse arquivo, ele está no meu computador. O publicar, o que faz esse botão publicar? Ele vai pedir para salvar, a gente salva. Eu estou jogando esse meu arquivo para o meu Power BI Service, que é a nuvem, tá? Então estou jogando ele para, vamos dizer assim, o ambiente da Microsoft. Aqui tem várias workspaces, tá? Normalmente, se você é o primeiro workspace, vai aparecer aqui, ó, meu workspace. O primeiro workspace que aparece é o seu, tá? Então, se você não criou nenhum workspace novo, vai ter esse daqui. No meu caso, eu vou publicar nesse daqui, que é o Desenrolados, que é o que eu uso para esse canal, tá, pessoal? Vou clicar aqui e vou clicar em selecionar. Ele vai publicar no Power BI, vamos esperar um pouquinho, ele vai dar o aviso que publicou. E aí sim, a gente, ó, beleza, tá aqui, ó, êxito, tranquilo, entendi. Agora, Murilo, onde que eu vou? Onde é que está esse arquivo? Vamos aqui para a página da internet, ó. Aqui tem o download, né, que foi no início do vídeo. Vamos clicar aqui e vamos em Power BI. Acho que esse aqui já vai acessar, vamos ver. Caso você nunca tenha entrado nisso daqui, tá, pessoal? O que eu recomendo? Deixa eu abrir uma janela anônima, certo? Que aí vocês vão ver certinho como que é. Então eu vou clicar aqui em Power BI, entrar no Power BI Microsoft, certo? E aí você coloca o seu e-mail corporativo aqui, tá? Clique em enviar e você vai fazer, vai entrar naturalmente, tá bom? Seja criando a senha, seja fazendo o seu login e por aí vai. Então é nesse jeito que entra, tá bom? No meu caso ele já está logado, então ele veio para essa tela aqui. Aonde eu vou? Eu vou aqui, ó, Workspaces, tá bom? Clico em Workspaces. Aqui, ó, apareceu para mim Workspace desenrolado. Eu vou clicar nele, vai aparecer para mim todos os meus arquivos. Não quero fazer isso agora. Apareceu aqui, ó, todos os meus arquivos que eu já publiquei nesse workspace aqui do canal, tá bom? Agora eu tenho que procurar o que eu publiquei, que é vendas alguma coisa aqui, ó. Ele já apareceu aqui embaixo, tá vendo? Ó? Venda. Eita, que eu fui na setinha sem querer. Apareceu aqui, ó, o relatório e o modelo semântico, tá? Ele sempre vai aparecer esses 2 arquivos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar no relatório, tá? Como eu quero publicar o relatório, eu vou no relatório, certo? Apareceu aqui 2 coisas, tá? Que eu posso fazer. Vamos lá.
Se eu clicar em compartilhar, ele vai gerar um link, copiar o link. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer. Ele abriu uma outra página. Tá carregando aqui, tá? Não, não é isso não. Eu fui no lugar errado, pessoal, sem querer, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. E pessoal, a gente clicou ali no relatório porque a gente quer publicar o relatório, tá? E o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês uma forma de publicar que é chamada pública. Não é o mais recomendável, tá? Mas aqui eu estou considerando que você vai enviar para um cliente, certo? Ou para alguma pessoa que não tem uma conta Microsoft, tá? Ou que não esteja na sua organização. Então é o jeito mais simples de publicar, tá bom? Existem jeitos diferentes, a gente gerar um link dentro da nossa organização e por aí vai, tá? Mas aqui eu vou fazer um link genérico para todo mundo poder acessar, tá? Você vai clicar em arquivos, inserir relatório e vai aqui, ó, como eu falei para vocês. Eu vou clicar aqui, ó, publicar e tem aqui o aviso, ó, ele é público, tá bom? Quando eu clicar aqui, ele vai aparecer um aviso aqui, deixa eu ver. Inserir relatório público, ele vai informar para você que não é o mais recomendado, você vai clicar em continuar. Vou clicar em publicar, você vai copiar esse link aqui e vai jogar aqui em cima. Qual que é o ponto? Se você copiar esse link, se você quer ver esse relatório, se você copiar esse link aqui na sua página da web, você vai ver esse relatório que eu publiquei, tá? Porque ele não tem nenhum caminho, né? Nenhuma trava de segurança, tá bom? Então, deixa o arquivo carregar aqui, ó, ele já carregou, tá vendo? Então, novamente, se você copiar isso aqui, tá? Se tiver essa curiosidade, essa paciência de copiar tudo isso aqui na sua página da internet, você vai ver que você consegue acessar esse dashboard, tá bom? Então, essa é a parte de publicação. Vamos ver aqui um outro caminho, pessoal, que a gente vai em arquivos, eu vou clicar em inserir relatório, em site ou portal. Ele vai me dar esse link aqui, você já não vai conseguir acessar. Eu vou clicar aqui, eu vou conseguir acessar porque eu estou logado no meu Power BI. Tá bom? Então ele vai me mostrar aqui o relatório. Não sei por que ele abriu uma nova página, mas tudo bem. Ele vai aparecer o relatório para mim. Tá bom? Agora, se eu for na aba anônima, vou clicar aqui na aba anônima, ele não vai carregar. Vai dar entre na sua conta, tá bom? Então vamos voltar aqui para vocês entenderem bem essa parte, tá? Quando eu clico em arquivos, inserir relatório, vou dar um zoom aqui e as duas formas de publicar são essas, site ou publicar na web. Quando eu clico publicar na web, qualquer pessoa tem acesso. Quando eu coloco site ou portal, somente as pessoas que eu quero que vejam esse relatório vai ver, tá bom? Então vamos dar um exemplo que é um dado sensível. Eu quero que só que uma pessoa da minha organização veja o relatório. Eu compartilho apenas com ele. Apenas ele vai ter acesso àquele relatório. Tá bom, pessoal? Então isso daqui é como publicar um relatório. Vamos voltar aqui para o nosso menu, certo? E pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá bom? A gente está chegando à parte final. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então a gente fez tudo isso aqui, ó. Nós trabalhamos desde o início aqui, ó, como instalar o Power BI, conectar dados, tratar os dados, usar medida e usar coluna, fazer o primeiro gráfico, publicar o relatório e compartilhar o link do dashboard, tá bom? Espero que de verdade vocês tenham gostado. E como eu sempre falo no final dos meus vídeos, se você gostou da minha didática, acha que vale a pena aprofundar mais ainda no Power BI comigo, na descrição do vídeo tem um link do meu curso completo de Power BI, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, até a próxima.